você tem que estar sempre com as máscaras e tem que estar a cabine sempre pressurizada para você simplesmente não... Né? Claro. Então, porque ali a coisa é séria, né? Voar de caça, a coisa é séria. Então, equipamento todo em cima. Eu tinha uma roupa toda para uso macacão estratosférico, né? E para evitar que o sangue descesse do meu cérebro para o meu pé, então ele ativa uma pressão Comprime ali, que né? comprime o corpo, né? E exige que o sangue continue circulando. Enfim, uma vez que eu vi a Terra, vi o sol ali brilhando que nem uma estrela, tive aquela visão maravilhosa, eu falei, nossa, era isso que eu sempre sonhei, ver a Terra de cima, né? Então eu estava realizando um grande sonho. E isso né? aí dura quanto tempo? O voo é um voo de 55 minutos, só que o voo na estratosfera ele não dura mais do que 5 minutos. Certo. É muito curto porque o Sustentação, avião né? ele não tem sustentação nessa altitude, o ar é muito rarefeito. E embora as turbinas sejam muito potentes, né, o que ele faz é acelerar o máximo o avião, dar aquela guinada, um voo exponencial, como eu vou fazer depois, eu vou contar, né, dos voos suborbitais. Então ele aproveita essa inércia para chegar naquela altitude lá, que é uma altitude que você consegue se manter até que o motor vai falhando e o caça vai caindo de novo para a atmosfera. Aí ele mergulha a 90 graus e você volta de novo para a atmosfera. Só dar um spoiler pra galera, ó. Sustentação, turbina, sexta-feira o Lito vai estar aqui. Opa, do Aviões e Lito. Músicas, ó. Vamos falar disso aí. Aí então você não sabe o que é, aguenta aí sexta-feira, nós vamos saber de tudo. Aí, beleza. Um abraço aí pro Lito, então. Então, aí, quando na estratosfera mesmo é uns 5 minutos. E aí ele volta. Uns 5 Indica- minutos, e aí volta, e aí eu fui pro treinamento de manobras acrobáticas no Aí caça. volta ele ainda faz umas manobrinhas. Aí ele volta, Caramba. 90 graus, e começa a fazer as curvas. E aí o piloto fala assim, Marcos, agora você vai fazer força 3Gs. Né? Tá. Na subida, quantos Gs? Nessa... Foi mais ou menos isso, uns 3Gs. Uns 3? Né? E aí depois ele vai aumentando cada vez Aí mais. ele começa a fazer as manobras para ir aumentando os Gs. Exatamente. Entendi. Então você já sabe ali o que é o 3G. Os 3Gs tranquilo, né? É aquela coisa assim, para quem for em qualquer parque de diversão, sentiu aquela emoçãozinha tranquilo lá não na é, montanha viu, galera? russa, assim, na hora que vai cair, depois daquela guinada assim. Claro. Né? Eu não sei não, porque eu nunca fui montanha-russa, mas eu imagino como que é. É violento, mas é aceitável. Entendi, é aceitável. entendi. Né? E aí ele sempre pergunta, Marcos, are you okay? Né? Entendi. Naquele russo, falando inglês com um sotaque horroroso, Pesado, né? Are you okay? Mais ou menos assim. Aí, ok. E aí ele fala, então agora vamos para 4Gs de força. Significa, se você pesa 80 quilos, você vai sentir uma força de 320 quilos comprimindo o seu corpo. Aquela força invisível, né? Então, vou fazer uma curva aqui e aí depois vamos ver como é que você sai. E aí ele fez a curva com o caça. E aí 4Gs eu já falei, opa. É mesmo? Dá uma diferença. já... Um Gzinho a mais já é uma... É mesmo, cara? Não, no 3G já... Entendi. A coisa, você já fala assim, legal, é divertido. Mas lá na centrífuga, quando você fez, você chegou a quantos Gs? Eu cheguei a 6. 6? E no caça eu fui a 7. Olha só. Mas é diferente. Sim. A sensação é diferente ou é a mesma? É, porque, o treinamento assim, vale assim, na tipo... centrífuga, você podia parar quando você não se sentisse confortável. Entendi. No caça não tem jeito, né? No caça, não. No caça você É o não tá ali... toque em nada, né? Exatamente, é o não toque em nada, tá? Não, e a coisa é real, né? Claro, claro. É incrível. Fora que tem outras coisas também, deve ter o motor, o barulho, deve ser um negócio, né? Ou não tem, né? Você não escuta nada dentro do avião. Ah, ele é isoladão, silêncio. assim? A única coisa que você escuta é que é a máscara de gás que tá ali, pertinho do teu cara, eu não ouvido. sabia, não. Pra mim Você eu fica via. só escutando barulhinho o tempo inteiro. Quem tá em terra... Ouve, então, porque quem tá em terra ouve, né? É a desgraça, é o fim do mundo É. acontecendo. O caça passa em rasante, se ele quebrar a barreira do som ali, né, que o começa Sonic a Boom, abrir né? aquele cone na frente do avião, e aí ele rompe esse cone e dá um estrondo sônico. Esse estrondo é como se caísse um trovão do teu lado, né? Você pula no chão, fica ali, né? O que aconteceu? É
é proibido hoje. Né? Proibido As caças isso. hoje só podem quebrar a barreira de som ou no mar, né, no oceano, ou em grande altitude, que foi o meu caso. Né? Eu cheguei a Mach 1.965, quase 2 vezes a velocidade do som. Então eu cheguei a quebrar a barreira do som. E dentro do caça, nada, não houve nada. Tá sossegado. Silêncio total. Entendi. Silêncio total. Legal. E aí, você vê, né? Eu estava falando que você vê o sol igual uma estrela, né? Brilhando no escuro. É uma coisa que isso você quebra muitos paradigmas ali, Com né? certeza, Assistindo né? aquela cena, né? De poder ver uma coisa, um astro brilhando no escuro. Bom, aí ele foi para 4Gs. E 4Gs, que é a primeira vez que você sente que o estômago foi pro joelho, né? Aí você já fica preocupado, né? Fala, pô, tá ficando sério isso aqui, né? Marcos, 5Gs. Caramba. E aí eu me preparei, e aí ele fez um ângulo. São ângulos cada vez Mais fechados, né? fechados Aham. com o avião. E aí nos 5Gs eu tive uma coisa chamada blackout. Caramba. Blackout é o seguinte: como o globo ocular tem umas veias assim muito fininhas, né? O sangue não tem força para distribuir ali por todo o seu globo ocular. Então, por um momento você está com os olhos abertos, mas não está enxergando nada, como se você ficasse cego. Caramba. E aí eu estava ali, e eu não fui preparado para isso. Né? O Isso treinamento... eles não explicaram no treinamento, né? Sacanagem do russo, né, cara? Pô, só falou que não era pra tocar em nada. Podia ter falado, ó, no 1G você vai sentir isso, no 2 isso. E na centrífuga eu não passei por isso. Então eu falei assim, caramba, meu, e agora? Tipo, eu fiquei naquela situação e eu não sabia se eu falava pra ele, se eu não falava, o que ia acontecer. Marcos, are you okay? Ok. E eu lá sempre... E aí ele falando... Bom, Marcos, já que você está indo muito bem, Eita. vamos para 7Gs. Ah, e ele pulou direto. E aí, naquele momento, sacane, eu falei assim, peraí, 7, mas tinha que ser o 6 agora, né? Tipo, tem Por que certeza? você tá pulando, né, cara? E naquele momento minha vista começou a abrir assim, começou a aparecer as imagens de pouquinho em pouquinho, que nem fumaça, assim, vai aparecendo algumas Vai coisas, voltando, né? o sangue Eu vai falei, voltando. caramba, agora que tá voltando ao normal, ele vai pro céu. cegar de novo, né? Só que aí o que aconteceu? Ele fez lá o looping e tudo mais, rodopiou ali o avião de um jeito e tal. E aí o sangue dentro da gente, nesse instante você percebe que o teu corpo é uma pele que segura uma bolsa d'água, né, que é o sangue, e o sangue fica ali, né, de um lado para o outro no teu cérebro, no teu corpo. Cara. Aí eu desmaiei. Desmaiou? Tive aquele desmaio, que é um desmaio muito comum, inclusive faz parte do treinamento você desmaiar. Então, nesse momento, a roupa ela não consegue mais funcionar, porque a força é muito, maior é muito que, rigorosa. Né? E o desmaio é o nosso corpo, que desliga quando você está realmente abusando. Ele economiza a tua energia, é uma ferramenta interessante que o corpo humano tem. Ele desliga você por um tempo para você se recompor, digamos assim, né? Então, o que acontece é que o pescoço fica mole, mas ele não aguenta tempo? a cabeça e você Entendi. simplesmente cai ali. E é fração de segundos mesmo. Entendi. Porque rapidamente ele estabelece, né? Ele nivela o caça. E aí você volta. E aí o sangue começa a voltar tal e você acorda, digamos assim. Só que o que acontece é que você acorda como se você estivesse pulando o espaço-tempo. Você não lembra que desmaiou. Entendi. Olha Então ele só. pergunta assim, Marcos, você está bem? Eu falo, claro, estou muito bem. Ele falou, não, você não está bem. Você desmaiou. E como que ele sabe? Ele tem um Porque ele tem um monitoramento? espelhinho assim em cima da Tem cabeça um dele. retrovisorzinho ali e ele vai... Igual de carro ali. Aí ele fica só olhando, né? Entendi. E aí eu falei, não, eu não desmaiei, eu estou completamente lúcido, estou muito bem, dá para ir mais até. Ele falou, não, você não está bem e depois você vai ver no vídeo. Mas tem uma câmerazinha que foi te filmando? Tinha, lá no cockpit tinha uma legal. GoPro Aham. que vai te acompanhando.
E aí depois você viu mesmo. E tem as estatísticas lá, quantos Gs, que altitude você tá e tudo mais. Porque isso aí depois, a ideia é o quê? Vai tipo para um currículo lá, vai para uma ficha. Quantos dias que você suportou ali? Ele termina, né, a experiência, ele preenche um relatório, fica para você de presente o relatório. Porque poderia ser usado lá no tal do concurso, né? Exatamente. Só que aguentei, né, tem um treinamento de E aí, exatamente nesse momento que, enfim, eu passei por todo esse treinamento, o caça pousou, e aí foi aquele momento da felicidade, de tirar uma foto, né, com a bandeira do Brasil lá, todo feliz, assim, fui pra estratosfera, voei num caça. Mas chegou a passar mal, não? Só mesmo desmaiou? Não, eu não passei mal, tinha um saquinho, assim, na perna, né, dentro do uniforme, que era pra, se você, né, tivesse que gorfar os líquidos, né, estomacais. Mas... Entendi. Ainda bem que eu estava com o estômago bem vazio ali. O que aconteceu mesmo de efeito foi a cegueira e depois o desmaio de frações ali. E os desmaios, né? Entendi. No treinamento total, eu tive 3 desmaios. 3? Foram 3 desmaios, né? Então, eu estava ali falando assim, ó, manda pau e vamos embora que mas eu tô isso aqui aí para te aprova nos 7 Gs, por exemplo, ou não? Então, aquele relatório que ele dá para mim, fica comigo, isso é uma coisa que eu endosso ali no meu currículo e falo, olha, já tive experiência em caça supersônico, 7 Gs, né? Já voei a tantos quilômetros, tudo isso é documento. Entendi. É documento, Entendi. né? Que você pode carregar no caso de um chamamento público, né? Eu não sou da Força Aérea, mas olha aqui, ó, tenho esse documento que eu realizei o treinamento que um astronauta, enfim, de vez em quando, se é necessário, né? Que se coloque esse tipo de regra, né, para seja um requisito, pré-requisito, né? Então eu estou atendendo, né?